prontos, irmãos, para receber uma boa palavra do Senhor essa manhã? Para trazer edificação para a sua vida, para trazer edificação para a sua fé. Amém? Aleluia. Desde que o ano virou, eu estou muito animada. Na verdade, antes ainda eu estava, né? Animada. Como você sabe, a gente tem o hábito, né? Há alguns anos já. E eu só estou repetindo isso novamente, porque tudo aquilo que nós vamos ouvir essa manhã faz parte do combo aí, do pacote, né, que o Senhor ele tem colocado no nosso coração para compartilhar com a igreja nesses primeiros dias do ano. Amém? Então faz parte. Então, em uma ministração a gente não conseguiria transmitir a visão, tudo aquilo que Deus tem trabalhado nos nossos corações para a gente compartilhar com você. Então, quando eu repito novamente certas coisas, é para que você que de repente está aqui hoje pela primeira vez, você pegue aquilo que está acontecendo no nosso meio e você seja alcançado também na sua vida. Amém? Então, nós sempre reservamos umas semanas, um tempo, antes de virar o ano, para a gente se consagrar, fazer jejum, né? Se consagrar ao Senhor para buscar em Deus uma palavra para o ano seguinte. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para esse ano de 2026 foi a palavra aceleração. Então, em ministrações passadas, tanto eu quanto o nosso pastor, nós viemos falando com vocês acerca de aceleração. E quando a gente pensa em aceleração, quando Deus colocou essa palavra no nosso coração, o que mais vem junto, né, para a gente poder então compartilhar com você? E hoje não vai ser diferente, embora alguns possam olhar para a palavra de hoje como algo um pouco natural ou mecânico. Eu quero te dizer que não é. Não é natural, não é mecânico, é palavra de Deus pura, mas com sabedoria, amém, irmãos? Com prudência, com inteligência. Gritei tanto, né? Deixa eu lubrificar aqui minhas cordas vocais. Com inteligência, e essa sabedoria, prudência e inteligência foi que Deus deu para a gente. Amém? Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu prudência. E nós devemos aplicar todas essas coisas na nossa vida para que a gente possa, então, ser bem-sucedidos. Então, nós já falamos sobre desenvolvermos uma mentalidade próspera, já falamos que a aceleração é mais e menos tempo, e é esse o interesse do Senhor sobre a nossa vida, especialmente esse ano, que a gente receba mais e menos tempo, que você possa viver, quem sabe, em um ano, aquilo que você viveria em 10. Amém, irmãos? Então, essa é uma nova temporada, essa é uma temporada propícia para eu e você estarmos atentos, diligentes às instruções, para que a gente possa, então, correr velozmente, aceleradamente, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, amém? E como visão para a gente poder, então, trabalhar. Você não precisa abrir, eu também não vou abrir, eu só vou mencionar para você, todo mundo conhece Gênesis 1, amém? Quando nós olhamos para o primeiro capítulo de Gênesis, nós olhamos Deus ajustando todas as coisas para a criação. Então, Deus tinha um plano, Deus tinha algo em mente. Esse algo em mente, esse plano, éramos nós. A humanidade, eu e você, amém? Então, Deus tinha algo em mente. Então, Deus, ele queria, o desejo do coração de Deus, e de fato foi o que ele fez, ele reproduziu seres que poderiam, na terra, resplandecer quem ele é. Seres que poderiam, na terra, expressar o caráter dele, expressar quem ele é. Porque Deus é espírito, a gente vê isso em João 4:24, amém? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele mesmo, ele não nos fez imagem e semelhança dele no nosso corpo. Ele nos fez imagem e semelhança dele no espírito, porque ele é um ser espiritual. Amém, irmãos? Então, o que ele queria com isso? Colocar dentro de um corpo físico tudo que ele é para expressar na terra. Amém? Então, foi isso que ele fez. Mas antes disso, então, vai pegando, tá? Então, ele tinha algo em mente, ele tinha um desejo
mas antes dele ir diretamente para o desejo dele, ele fez o quê? Organizou todas as coisas. E isso é descrito no primeiro capítulo de Gênesis. Amém? Então, ele organiza todas as coisas, ele torna a terra um ambiente propício para aquele homem viver. Ele não organizou a terra, que a Bíblia fala que estava sem forma ou vazia, ou tornou-se sem forma e vazia. Ele não organizou a terra e depois de tê-la organizado, virou e pensou e falou assim, o que agora eu vou fazer com tudo isso que eu fiz? Deixa eu ver. Vou passar uns dias orando para eu saber o que eu vou fazer agora com essa terra linda que eu fiz. Não. O tempo todo, Deus foi intencional. O tempo todo, ele organizou tudo por causa do propósito que ele tinha. Amém? Então, um grande projeto requer planejamento. Amém, irmãos? Se você quer ter resultados na sua vida, resultados requer planejamento. Amém? E é sobre planejamento que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Então, Deus, ele tem compartilhado essa mensagem no meu coração, para mim mesma, para eu planejar, e eu venho planejando meu ano desde o ano passado, venho planejando 2026 desde o ano passado. E Deus, ele vem trazendo formas, meios, conversando comigo, falando comigo, meios e formas de planejar. E dentro desse tempo aí, sendo alcançada pelo Senhor, sendo ministrada pelo Senhor, por acaso, e foi por acaso mesmo, porque eu nem tenho esse hábito, eu ouvi um podcast de uma pessoa. E o podcast dessa pessoa, que eu nem tenho tanto hábito assim de ouvir, conto nos dedos aí quantas vezes eu ouvi, e não é por nada, é só mesmo por falta de tempo ali para poder me dedicar a esse podcast especificamente, porque eu assisto tantos outros. E aí, do nada, me veio esse podcast. E quando eu comecei a ouvi-lo, eu vi que não era do nada. Por quê? Porque a pessoa que estava ministrando, ela estava ministrando exatamente as coisas que o Senhor vinha compartilhando no meu coração. E como você sabe aqui, nós somos corpo de Cristo, amém? E eu não tenho problema nenhum de dizer para vocês, irmãos, a minha mensagem hoje é baseada, numa ministração que eu ouvi de fulano de tal. Não tenho problema com isso e você não deveria ter também, amém? Nós aprendemos com pessoas, nós aprendemos, lendo livros, nós passamos a falar alinhado àquilo que nós lemos em livros, e é muito honesto da nossa parte quando nós aprendemos algo e quando vamos ministrar, demos autoria para aquilo. Isso é muito honesto da nossa parte. Amém? Então, a minha ministração hoje está fundida aí com esse podcast de 16 minutos que eu ouvi do Teófilo Hayashi, que é líder na Zion Church aqui em São Paulo. Amém? E se você quiser ir lá conferir depois, eu te falo que vai ser muito bom, vão ser 16 minutos muito bem pregados que você vai fazer na sua vida. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra em Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5, que diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Eu trouxe numa outra versão, que é a versão NVT, que diz assim, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Eu gostei muito dessa versão. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Nós, quando olhamos para esse versículo aqui, irmãos, nós vemos dois resultados aqui. Nós vemos duas coisas sendo ditas, muito bem claras aqui. A primeira é prosperidade e a outra é pobreza. Certo? Então, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, e quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Então, nós vemos aqui prosperidade e pobreza. Nós vemos também aqui, mais o quê? Planejamento e trabalho. São coisas que nós vemos aqui. Amém? E isso não vai depender de Deus. Você ter um ano próspero ou pobre, não vai depender de Deus.
Amém? Nós termos um ano próspero, bem-sucedido, não vai depender de Deus, mas vai depender das nossas escolhas. Vai depender, irmãos, das nossas atitudes. E qual será a nossa realidade esse ano? Eu vou te fazer algumas perguntas bem intencionais para você poder parar para pensar e refletir. Nós vamos fazer reflexões essa manhã. Qual será a nossa realidade esse ano? Qual será a nossa realidade ao final desse ano? Para que você possa refletir melhor sobre isso, pensa qual foi a sua realidade no final de 2025. Qual foi a sua realidade? A sua realidade foi prosperidade ou pobreza? A sua realidade foi alegria ou frustração? Alegria ou tristeza sobre aquilo que você fez no seu ano de 2025? Amém? Então não pense apenas numa realidade material, porque aqui eu não estou trazendo isso para uma prosperidade e pobreza material apenas. Amém, irmãos? Não tem como, irmãos, nós pensarmos mais em nós, desassociados ao fato que somos seres trino. Amém? Não tem como mais você pensar desassociado disso. Por quê? Porque, irmãos, o crente não tem vida secular. Sabe aquela coisa assim? Você trabalha no secular ou você só serve na igreja? Não existe para crente trabalho secular. Você é crente no seu trabalho, você é crente onde você estiver. Então, para você não existe essa de secular. Amém? Então, por isso que eu estou dizendo para você, nós não podemos desassociar essa e nenhuma outra palavra que a gente venha ouvir da realidade de que somos um ser trino. E por que isso é importante dizer para você? Porque quando nós desassociamos, nós ficamos deficientes. Agora, quando nós associamos tudo aquilo que nós ouvimos ao fato de que somos um ser trino, o que vai acontecer? O seu espírito, alma e corpo serão tocados por aquilo que você está recebendo. O seu espírito, alma e corpo serão influenciados por aquilo que você está recebendo. E assim você não vai ficar deficiente. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia está dizendo que nós somos um espírito, possuímos uma mente e habitamos num corpo. Isso foi o que nós acabamos de ler. Amém? Somos um espírito, possuímos uma mente e habitamos num corpo. Como que nós temos, então, que projetar o nosso ano? Como que nós temos, então, que planejar o nosso ano? Segundo a nossa Constituição. Espírito, alma e corpo. Amém? Temos que pensar como o nosso ano será dessa maneira. E aí nós vamos ter prosperidade ou pobreza no espírito? Uma pergunta para você refletir. Você vai ter prosperidade ou pobreza no espírito? Vamos ter prosperidade ou pobreza na alma nesse ano de 2026? Vamos ter prosperidade ou pobreza no corpo nesse ano de 2026? Nós precisamos planejar, nós precisamos pensar sobre isso. E mais uma vez, eu digo para você, eu te faço uma pergunta: isso vai depender de Deus? Vai depender de quem? Você viver prosperidade, você viver essa realidade de prosperidade no seu corpo, na sua alma e no seu espírito no ano de 2026, e você chegar lá no final do ano, e a gente acabou de sair recentezinho do final do ano, então está fresquinho na sua mente qual foi o seu sentimento ao finalizar 2025. Talvez tenha sido de frustração. Talvez aquilo que você planejou, né, ou melhor dizendo, talvez as suas intenções, pega isso, talvez as suas intenções lá no início de 2025 não se tornaram ações, para então se tornar realidade. Porque intenção sem ação não torna nada real. Amém, irmãos?
Intenção sem ação não traz realizações. Intenção sem ação não torna nada real. Então, como vai ser? E vai depender de quem? De Deus? Não. Então, o que é eu viver prosperidade no meu espírito nesse ano de 2026? Nos desenvolver espiritualmente. E isso não depende de Deus. Amém? É crescer espiritualmente. E isso, mais uma vez, não depende de Deus, depende de nós. Então, como que eu cresço espiritualmente para que eu não viva pobreza no meu espírito? Para que eu viva prosperidade no meu espírito? Vida diária com Deus. É o primeiro ponto. Amém? Hoje vai ser bem aula, bem didático, tá bom? Para que você possa absorver bem, anotar bem as coisas e você possa tomar uma decisão ao sair daqui, que vai impactar o seu ano de 2026, amém? Então, vida diária com Deus, oração e leitura da palavra, diariamente. Isso vai fazer, irmãos, com que você se desenvolva espiritualmente, cresça espiritualmente a ponto de você viver prosperidade no espírito. Oração em línguas, leitura de bons livros, você ouvir boas ministrações. Isso tudo faz parte, então, de quê? De nós vivermos, prosperidade no espírito. Agora, quando nós olhamos para a prosperidade na alma, o que vai fazer com que nós venhamos a viver prosperidade na nossa alma? Renovação da mente. Romanos 12:2 na veia, meu amigo. Na veia. Se não for na veia, você vai viver pobreza na sua mente. O que é viver pobreza na sua mente? É enquanto Deus diz que você é grande, você se sentir pequeno. É enquanto Deus dizer que você é rico, você dizer que você é pobre. Amém? É isso, irmãos. Entre muitas outras coisas. Então, renovação da mente, na veia. Desenvolver bons pensamentos sobre você. E a dica aí é, casse na palavra versículos que falam sobre você. Tem vários, inúmeros. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é muito bom a gente falar. Mas o que é que a Bíblia diz que eu tenho? A gente precisa buscar os versículos que nos garantem isso. O que é eu posso que a Bíblia diz que eu posso? Temos que buscar versículos que nos garantem essa verdade. E eles existem e são inúmeros. Amém, queridos? Falar alinhado com a palavra. Isso faz parte de práticas que eu vou desenvolver para que eu tenha uma mentalidade próspera e para que eu possa viver prosperidade na mente no ano de 2026. Falar alinhado com a palavra. E você também saber lidar nos seus relacionamentos. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. Por quê? Porque, irmãos, o que tem de pessoas dentro da igreja dependente emocionalmente de amigos não está no gibi. Não está no gibi. Deus não criou você para ser dependente de ninguém. Amém? Experimenta só passar 3 dias sem falar com a pessoa que você presta conta da sua vida todos os dias para você ver como você é dependente dela. Experimenta passar. É um desafio que eu estou fazendo aqui. Se você quiser, porque tem gente que sabe que é dependente, mas finge que não é com ele, continua dependente. Mas sabe, queridos, nós estamos confundindo amizades e relacionamentos com dependência emocional. E nós estamos substituindo pessoas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, nós estamos substituindo o Espírito Santo por pessoas. Todo dia eu preciso falar com a minha amiguinha. Todo dia eu preciso falar com o meu amiguinho. Todo dia eu tenho que falar com aquela pessoa. Aconteceu alguma coisa no meu dia, eu preciso contar para ela, eu preciso contar para ele. Isso é dependência emocional. É muito duro eu te falar isso. É muito duro você ouvir isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso vai levar você para um cativeiro emocional. E vai haver um dia onde essa pessoa não vai poder te atender. Essa pessoa não vai poder dar o tempo que hoje ela tem para você. O que você vai fazer? Do que você vai viver? Então, nós precisamos decidir se esse ano de 2026 nós vamos continuar dependente de pessoas ou se a gente vai ser dependente de
do Espírito Santo, especialmente para quem tem chamado de ir para fora, especialmente para quem tem o chamado que não é local. Você não vai ficar local a vida inteira. Então, se você não vai ficar local a vida inteira, você não pode ter dependência de nada nem de ninguém. E ainda que seja para ficar local, a sua dependência deve ser o Espírito Santo. Amém, irmão? Você me ama ainda? Amém? Prosperidade no corpo. Então, nós vamos viver prosperidade no corpo? Esse ano de 2026? Ou nós vamos viver pobreza no nosso corpo? Como que nós podemos viver prosperidade no corpo, irmãos? Cuidando do templo do Espírito Santo. Deixa eu te falar de novo, cuidando do templo do Espírito Santo. Mais uma vez, cuidando do templo do Espírito Santo. Mais uma vez, irmãos, para ver se cai a ficha. Cuidando do templo do Espírito Santo. Por que que eu estou repetindo isso? Porque o seu corpo não é seu. Você não tem o direito de fazer o que você bem entende com o seu corpo, porque ele não te pertence. Ele não é seu. Ele é templo e morada do Espírito Santo. E nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós vamos, num belo dia, estar diante do nosso Senhor, prestando conta, devolvendo a Ele o corpo. Não só o espírito e a alma. Então, você não tem o direito de comer tudo o que você quer, na hora que você quer. Você não tem esse direito. E se você acha que você tem esse direito, é porque você não atingiu a máxima consciência que o seu corpo não é seu. Amém? Você não atingiu ainda essa consciência. Mas eu vim linda e morena hoje, nessa manhã, dizer para você que Deus está te chamando para atingir essa consciência. Que Ele não deseja que você viva dependente de nada e nem ninguém. Que Ele deseja que você se debruce na palavra dEle, que você desenvolva vida de oração e comunhão com Ele, e que você cuide e zele do corpo que Ele te deu. O nosso corpo, irmãos, é um presente que Deus nos deu. É o veículo pelo qual Deus possibilitou que esse espírito tivesse uma casa para cumprir o propósito. Sem corpo, sem cumprimento de propósito. Então, mais uma vez, o corpo não é seu. Você não tem o direito de fazer com ele o que você bem entende. Você não tem o direito de não dormir. Você não tem o direito de comer tudo o que você quer. Você não tem esse direito. Por quê? Você não tem o direito de mutilar o seu corpo. Essa história de meu corpo, minhas regras, é um discurso do demônio, do cão, do diabo. Entende? O corpo não é nosso, é de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, cuidar do templo do Espírito Santo, se mexer. Então, eu falo com as minhas alunas, por exemplo, acordou, se mexe, é o lema, acordou, se movimenta, acordou, se mexe. Amém? Por quê? Porque nós precisamos zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, fazer uma atividade física. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, voltando aqui, ó, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Tudo isso aqui, irmãos, nós devemos linkar ao planejamento. E planejamento está ligado a propósito. Só planeja quem tem propósito. Quem não tem propósito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vive a vida assim. Vive a vida solta, vive a vida fazendo o que surge no dia. Como vai ser seu dia? Sei lá como vai ser meu dia. Vai surgir nas demandas e eu vou fazendo. Se não surgir demanda nenhuma, eu fico jogado no sofá. Se não surgir demanda nenhuma, eu fico do sofá para a cama, da cama para o sofá. Se não surgir demanda nenhuma, eu fico do sofá para a cama, da cama para a geladeira, da geladeira para o sofá. Amém, irmãos? Ou ai de mim? Amém, queridos? Então, planejamento está ligado a propósito. Olha só o que Jesus falou em Lucas 14, 28, do 28 ao 30. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular depressa e verificar se tem os meios para concluir? Qual é a pessoa em sã consciência que não faz isso aqui?
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, o que você quer construir esse ano? Qual é a sua ambição para esse ano? Ih, Michela, caí de paraquedas nesse culto, nem ambição eu tenho. Vim aqui, né? Então você veio no lugar certo. Você vai sair daqui cheio de ambição. Você vai sair daqui cheio de desejo. Você vai sair daqui cheio de vontade de viver, cheio de vontade de produzir. E sobre você virá algo específico nessa manhã para que você produza de forma deixa para lá. Com velocidade. Deixa para lá. Isso aí mesmo. Olha, eu fui falar da minha filha que estava travando a língua de casa até aqui, a gente falando uma palavra para ela e a gente falando: Sofia, não é possível que você... A gente repetiu 300 vezes a palavra, não é possível que você não sabe. Não, mamãe, é trava-língua isso aqui. Eu falei: não, é possível, essa criança está brincando com a gente. Olha aí, ó, pagando, né? Pagando. Altaneiramente. Amém, irmãos? Saiu. Então, o que você deseja construir esse ano? Seja o que for, irmãos, você precisa, né, se planejar. Seja o que for. Do mais simples, do mais básico, até aquilo que for mais difícil na sua mente para você poder construir. Então, seja o que for, vai determinar, o que vai determinar se você vai ser bem-sucedido ou não, vai ser o seu planejamento. Amém? E aí alguns podem pensar assim, ao ouvir essa mensagem, eu não estou falando de você, tá? Mas alguns ao ouvir essa mensagem podem pensar assim: ah, que besteira, eu tenho fé. E aí eu vim muito bem preparada, né? Muito bem preparada, porque eu não saio de casa sem estar preparada, muito bem preparada. E aí eu respondo essa pergunta da seguinte maneira: ah, você tem fé? Começa a listar aí, tendo fé, um monte de construção inacabada na sua vida. Começa a listar aí um monte de coisa que você começou e você não terminou. Começa a listar aí anos e mais anos e mais anos que você começou fazendo um pergaminho. Foi dos 2 primeiros meses do ano você deu check, depois você chutou o pau da barraca, deixou para lá e acabou o ano com construção inacabada. Comece a listar. Você não tinha fé naquela época? Você tinha. Só que a questão aqui, irmãos, é que a fé não anula princípios. O quanto antes, irmãos, a gente aprender isso, menos frustrados nós vamos viver na nossa vida. Fé não anula princípios. Eu não durmo, eu como desregrado. O quê? Ficar doente? Vou não. Espera. Claro que vai. Porque fé não anula princípio. É só uma questão de tempo. Amém? Só que nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra para quê, irmãos? Para a gente sair daqui cheios de fé para tornar intenção em ação. Até porque é isso que a Bíblia diz, que a fé sem obra é morta. Então, esse negócio de, eu tenho fé, não cola. Não cola com a Bíblia. Esse negócio, mas eu tenho fé. Irmãos, olha só, você pode passar o dia inteiro orando no seu quarto. Vou largar meu emprego e vou fazer igual fulano de tal que eu li no livro. Vou pegar minhas 8 jornadas de trabalho que eu li no livro que fulano fez. E vou lá e vou acordar 8 horas da manhã e vou orar até meio-dia. Vou tirar meu horário de almoço e depois de 1 às 5 eu vou passar lendo a Bíblia. Primeiro que você não vai aguentar fazer isso. Porque fulano fez porque teve uma direção específica para fazer. E por isso ele tinha unção para fazer aquilo, graça para fazer aquilo. Não é o nosso caso.
a menos que tenhamos de Deus específico uma direção como a que fulano teve. Começa por aí. Amém, irmãos? Amém. Segundo, que você até pode, dentro das suas horas, dedicar um tempo em oração e ficar lá confessando a palavra. A fé sem obra é morta. Amém? A fé sem obra é morta, irmãos. Então, não termine 2026 com construções inacabadas. Essa mensagem não está vindo para te condenar. Essa mensagem não está vindo para trazer peso para você. Essa mensagem está vindo justamente para te motivar a não concluir o seu ano com construções inacabadas. Para que esse ano não seja mais um ano onde você, no final do ano, quando se confraternizar com pessoas começarem a falar como foi o ano delas e você não ter nada para dizer. Então, por isso que Deus está tratando isso com a gente. Porque, para que a gente viva a aceleração, a gente vai precisar se planejar. Amém, irmãos? Então, vamos mais um pouco? Você aguenta mais um pouquinho? Não basta apenas planejar. Você vai ter que trabalhar com dedicação. Ah, Michela, sério? Poxa, já trabalho tanto. Então, amigo, amiga, bestes, vai ter que trabalhar com dedicação. Amém? Aleluia! Olha o que diz em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí na NVT a Bíblia vai trazer assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, irmãos, mais uma vez, não podemos desvincular a palavra dos seus princípios. Não podemos. Então, para que a gente viva cumprimento de princípios, nós precisamos cumprir a palavra. Nós precisamos cumprir os princípios. Então, crente, como eu disse para você, não tem uma vida secular. Não temos. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque tudo quanto fizerdes, nós precisamos fazer com bom ânimo, como se fosse para o Senhor. Por exemplo, lá no mercado de trabalho, você precisa fazer com bom ânimo. E como se fosse para o Senhor. Amém? Isso aí é o que, Michela? A adoração. Porque tudo que a gente faz volta para Deus como adoração. Ou não. Então, irmãos, olha só, a forma como eu me expresso no trabalho, na minha empresa, com os meus subordinados, a quem eu estou subordinada, no meu lar, na faculdade, a forma como eu me expresso no meu curso, a forma como eu me expresso, que eu lido lá no meu trabalho, a forma como eu cuido do meu corpo, a forma como eu sirvo na minha igreja local, tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Amém? Por quê? Porque você não pode desassociar o ser trino que você não pode, a departamentos. Você não pode viver como se você fosse um ser, né, que atua em departamentos. Então, você é filho no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Em todos os âmbitos da sociedade que você estiver. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou trabalhem de bom ânimo. Então, temos que fazer de bom ânimo. Amém, irmãos? Então, indo mais um pouquinho aqui. Estamos, irmãos, o tempo todo debaixo do olhar de Deus. O tempo inteiro. O tempo todo o olhar de Deus está ali, sobre nós. Então, tudo isso tem que ser feito com diligência. Amém? Todos esses pontos que eu citei aqui para você. Agora, voltando lá para Provérbios, que é o nosso versículo base para essa ministração, Provérbios 21:5, a Bíblia vai dizer: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Vamos falar um pouquinho sobre atalhos. Atalhos são o quê? Não é nada mais, nada menos que vias mais fáceis de chegar a um determinado lugar sem passar pelo processo. Isso é atalho.
Amém? Atalho é vias mais fáceis de chegar a um determinado lugar sem passar pelo processo. Se eu não passo pelo processo, eu não sou moldado. Porque processos são formas que Deus usa para moldar o nosso caráter. Eu vou repetir de novo porque essa frase é minha, tá? Eu achei ela tão linda. Tá bom? Vou repetir de novo. Atalhos são vias mais fáceis para chegar a um determinado lugar sem passar pelo processo. E aí, irmãos, atalhos têm a ver com ansiedade, impaciência, inconstância e desconfiança de Deus. Quem escolhe a via do atalho, essa pessoa é uma pessoa ansiosa, ela é impaciente, ela é inconstante e ela não confia em Deus. Aí você pegou pesado, Michela, é só você olhar para a sua vida. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você quer a verdade ou você quer ser enganado? Amém? É um exercício que eu faço com a minha filha de 8 aninhos. Eu sento com ela e falo, Sofia, vamos lá, você quer a verdade ou você quer ser enganada? Você quer que a mamãe te fale a verdade ou você quer ser enganada? Eu dou a chance para ela. Aí, a primeira vez que eu comecei a fazer esse exercício com ela, ela falou para mim assim, mamãe, eu quero que você fale a verdade. Eu falei a verdade para ela. Ela me olhou com aquela cara de tipo assim, ela não falou, mas ela pensou, preferia ter sido enganada. E aí depois aconteceu uma outra situação, aí eu falei para ela, Sofia, você prefere ouvir a verdade ou ser enganada? Ela, mamãe, hoje eu quero ser enganada. A criança, ela é muito pura, né? Muito pura. Ela nem pensou 2 vezes. A Bia está de prova, ela estava comigo no dia. Nós estávamos lá em casa, conversando. Ela, hoje eu prefiro ser enganada, mamãe. Eu falei, não, mas a mamãe vai te falar a verdade. Ela, mas você me perguntou. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. A verdade sempre vai te sustentar. A verdade é a verdade, filha. Você sempre tem que preferir a verdade, porque ela liberta. Se você escolher ser enganada, você vai automaticamente escolher estar dentro da prisão, dentro de um cativeiro. Você quer viver no cativeiro? Ela, claro que não, mamãe. Eu falei, então você tem que sempre escolher a verdade. Tá, fala, pode falar a verdade. E vamos para a verdade. Amém, irmãos? Então, olha só, uma frase do Teófilo, no podcast que eu ouvi, ele diz assim, muitas vezes a pressa não é sobre chegar rápido ao destino, tem a ver sobre você desprezar a jornada, o processo. Então, muitas vezes a gente usa a pressa com aquela desculpa assim, eu quero chegar rápido no destino, mas muitas vezes não tem a ver com isso. Tem a ver conosco desprezar a jornada, o processo. Então, vamos pensar, mais uma pergunta aí para você. Como será o seu ano novo? Como será o seu 2026? Seu 2026 vai ser desprezando processos? Acelerando o que na verdade é para você se submeter? Ou vamos viver cada mês atentos ao processo? Viver mês a mês, atentos ao processo, guardando o processo, planejando bem cada mês, ou até mesmo você dividir o seu ano em repartições, em semestres. Você planejar o seu semestre, colocar metas ao final de cada semestre e você percorrer aquele semestre para que você alcance aquela meta que você estipulou. Você está comigo? Quais são as suas metas para esse ano? Você já calculou as suas metas? Você já colocou as suas metas no papel? Você precisa planejar. Amém? Você precisa colocar as suas metas diante dos seus olhos. Quais são as suas ambições? Escreva e coloca num lugar onde você possa ver todos os dias, para que você seja lembrado. Comece com pequenas mudanças. Pequenas mudanças com constância, queridos, geram resultados. Amém? A pressa, ela vai levar você para atalhos. Então, não deixe para planejar o seu ano lá no meado do ano. Planeja agora, sente agora, planeja agora. Ah, Michela, mas eu não tenho tempo. Arruma um tempo, porque isso depende da sua saúde. Isso depende da sua saúde espiritual, emocional e física.
Disso depende se você vai chegar em 2026, em dezembro de 2026, frustrado ou satisfeito. Então, arrume tempo, porque a gente arruma tempo para tudo aquilo que a gente dá prioridade. Para tudo aquilo que a gente considera que é prioridade. Amém, irmãos? Planeje agora, planeje com consciência, planeje com bom senso. Isso é muito importante, você planejar com bom senso, sem pressa, mas com constância. E aí eu coloquei aqui 4 passos para poder te ajudar. Esses 4 passos são meus, que eu estou aplicando na minha vida, que eu trouxe aqui para ajudar você. Passo 1, tudo começa com o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Primeiro passo, coloque lá o seu objetivo. Tudo começa por aí. Segundo passo, crie metas para alcançar o seu objetivo. Então, você vai criar meios para você alcançar aquele objetivo. E essas metas, isso é muito importante, devem ser realistas e alcançáveis. Porque nós temos uma tendência de, virou ano, nunca fez dieta na vida. O quê? Vou fazer logo um jejum de 40 dias, vai morrer. Não tem outra palavra para te dizer, vai para o saco preto. Deixar a mulher viúva, os filhos órfãos, ainda vão, se não tiver tudo bem planejado, porque pelo visto não está, ainda vai deixar o povo endividado. Aí um defunto desse merece uma surra. Você está comigo? Então, nunca fez dieta na vida. Eu vou comer agora xoxalada. Vai dar ruim. Vai comer salada um dia, 2 dias, no 3º dia eu vou te ver lá no McDonald's. Escondido. Debaixo da mesa, comendo 3 lanches. É lá que eu vou te encontrar. Não é lá porque eu não frequento esses lugares. Mas alguém vai te ver lá e vai me contar. Amém, irmãos? Ó. Vigilante do peso dos outros, né? Menina, por que tu não vigia teu peso? Olha meu peso, gente. Meu peso está super vigiado. Agora tem que vigiar o de vocês mesmo. Porque, afinal de contas, eu quero uma igreja saudável. Porque ninguém faz nada sozinho. Aí vocês vão tudo bater as botas e meu marido, a gente vai ficar aqui? Não. Vocês têm que se alinhar. Para ajudar a gente no processo aqui, né? Todo mundo se alinhando. Amém, irmãos? Então, essas metas, elas precisam ser realistas e alcançáveis. Amém? Terceiro, planejamento, que é o que a gente falou esse tempo todo aqui. A importância do planejamento. Planejamento não foi o diabo que inventou. Planejamento não é falta de fé. Planejamento é uma bênção. Lemos na palavra que quem planeja prospera. Quem não planeja fica pobre. Quem vai por atalhos fica pobre. Então, terceiro, planejamento. O que eu preciso ter ou me tornar para alcançar os meus objetivos? Às vezes, seu objetivo, você precisa só ter alguma coisa. Então, você vai ter que criar meios para você ter aquele recurso, você ter aquele algo que você precisa para alcançar o seu objetivo. Talvez o seu objetivo seja, para que você alcance o seu objetivo, você precisa se tornar. Então, se torne. Crie metas para você se tornar. Amém? E o quarto e último, e eu também quero gastar um pouquinho de mais tempo aqui, é construa novos hábitos. Construir novos hábitos, já vou logo te dizendo, não é fácil. É extremamente difícil, mas não é impossível. Amém, irmãos? Então, eu venho de uma cultura alimentar, por exemplo, que eu comia o dia inteiro, mas pequenas porções ao longo do dia. Então, eu vim de uma cultura alimentar, minha infância foi assim, eu tomava café da manhã, almoçava, tomava o lanche da tarde, jantava e à noite ainda comia alguma coisinha, muitas vezes, para poder dormir. Sempre dormíamos cedo e acordávamos com as galinhas, literalmente, bem cedo. Então, hoje, eu precisei desenvolver um outro hábito alimentar. Então, hoje eu como 1, 2 refeições, no máximo, por dia, há muito tempo. Uau! Michela, só 1 ou 2? Só 1 ou 2. Não como mais que isso. Na maioria dos meus dias, uma refeição, só almoço, depois não como mais. Às vezes, dou uma beliscadinha aqui, outra ali, quando me dá vontade, mas normalmente nem isso faço. No máximo, 2 refeições por dia, mas isso precisou ser construído. Isso me deu saúde, vigor, e isso fez com que, em setembro desse ano, eu permaneça no mesmo peso há 2 anos.
Tem mais de 1 ano que eu não engordo mais, eu estou no mesmo peso. Mas isso não é loucura, não é maluquice, não. Isso daí é outra conversa para outro dia. Mas não é loucura e nem maluquice, porque eu estou viva até hoje. E muito melhor do que eu estava. Amém. Você está comigo? Amém. Então aqui, muitas vezes, irmãos, nós sabemos o que nós precisamos mudar na nossa vida. O que é que nós precisamos mudar? Comer melhor, dormir cedo, fazer atividade física, ter momentos de oração, ter momentos de estudo com a palavra. Mas aí a gente esbarra em uma barreira, né? Que é o quê? A dificuldade de transformar intenção em ação. E isso acontece porque mudar hábitos não depende da força de vontade. Vou repetir, mudar hábitos não depende da força de vontade. Tem um monte de gente que tem intenção, mas só que acorda meio-dia. Não depende da força de vontade apenas, mas de estratégia e consciência. Então, eu trouxe para você aqui um material que eu trabalho dentro da minha mentoria, com as minhas alunas. Mas eu trouxe para você de bandeja hoje aqui para poder te dar um norte aqui. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Entendendo o que é um hábito. O que é um hábito? Um hábito é um comportamento repetido no tempo que se torna automático. Ele nasce de um gatilho, entre parênteses, um estímulo. Gera uma rotina, entre parênteses, a ação. E traz uma recompensa, entre parênteses, a sensação positiva que faz o cérebro desejar, querer repetir aquilo novamente. Exemplo, ao sentir estresse, gatilho, alguém come doce, rotina, e sente alívio momentâneo, recompensa. Entende? Então, a regra do pequeno começo, para a gente poder não ficar nesse ciclo aqui, nesse vício aqui. Qual que é a regra? A chave aqui não é você tentar mudar tudo de uma vez. A chave é você fazer substituições. Pequenas mudanças. Começar pequeno e consistente. Aí eu vou te dar alguns exemplos. Criar o hábito da leitura, por exemplo. Como você vai criar o hábito da leitura? Eu vou começar com 1 hora. Pois é, não vai dar certo, porque você não lê. Você não tem o hábito. Então, você vai fazer o quê? Quer criar o hábito da leitura? Comece com 5 minutos por dia. Quer fazer exercício? Comece com 10 minutos de caminhada. Quer beber mais água? Tenha uma garrafinha sempre à vista, estabeleça meta de 1 copo a cada refeição. Pequenas coisas. Isso não vai frustrar você e vai fazer com que o seu cérebro tenha satisfação. Se o cérebro tem satisfação, ele vai se tornar o seu aliado. Por quê? Porque ele vai desejar repetir aquilo de novo, de novo e de novo. Por isso que algumas pessoas se acabam comendo Cheetos. Se acabam comendo Doritos. Por quê? Porque para aquele alimento ter saído da indústria e ter ido para uma prateleira, uma equipe de especialistas que conhece neurociência, que é o que eu estou te ensinando hoje, que conhece como funciona o cérebro humano, eles ficam lá fazendo testes e mais testes e mais testes. E aquele produto só é liberado para sair, para estar numa prateleira quando ele te vicia. É assim que funciona. Gostou de saber que nós somos manipulados? É assim que funciona. O sabor do industrializado sempre vai superar o sabor do in natura, daquilo que Deus fez. Vai sempre ser mais gostoso ao paladar. Sempre, queridos, porque ele foi feito para isso. Para te viciar. Então, você pega uma porção de Cheetos, bota na boca e quer mais, quer mais, quer mais. Enquanto o pacote não acaba, você não para de comer. Tá rindo? É verdade. Acredita na Nutri. Amém? Porque é verdade. Não estou te trazendo fake news. Realidade, real. Amém? Então, vamos lá. Substituir em vez de eliminar. Isso é o quê? Isso somos nós trabalharmos a favor do cérebro. Fazer o cérebro trabalhar a nosso favor, conhecendo a nossa fisiologia. Entende, irmãos? Então, é muito mais eficaz você substituir um hábito ruim por um hábito melhor do que apenas você cortar. É muito mais eficaz. Isso é ciência, tá bom? Não é achismo. Exemplo, ao sentir vontade de beliscar algo doce lá à tarde, troque por uma fruta ou um iogurte natural. Você não vai deixar de beliscar, você só vai substituir o que beliscar. Entende?
pegar no celular antes de dormir, troque por 5 páginas de um livro. Deixa o cãozinho lá na sua sala, não leva ele para o seu quarto, leva o seu livro e, ao invés de ficar lá, rolando o feed, vendo dancinha no TikTok, você vai fazer o quê? Você vai pegar 5 páginas de um livro e você vai começar a ler. Pronto, você continua fazendo nada na sua cama, só que agora não é com celular, é lendo 5 páginas de um livro. Você está entendendo? Não é não fazendo nada, amém, irmãos? Às vezes é você relaxando. Você está ali relaxando, por conta do dia que você teve. Então, mais algo aqui para agregar aqui para a gente. Criar gatilhos positivos. Associe o novo hábito a algo que já faz parte da sua rotina. Exemplo, depois de escovar os dentes, gatilho, faça 5 minutos de meditação. Um novo hábito. Escovar o dente já está automático em você, né, irmão? Está automático, não está? Escovar o dente? Vocês estão na dúvida se está automático esse hábito de escovar o dente, gente? Então, automático, não é verdade? Olha, eu tenho 42 anos, eu nunca tive cárie, nunca. Mas também tive terror psicológico na minha vida. Se você não escovar o dente, a barata vai vir à noite, vai comer sua boca, vai entrar na sua boca. Se você não escovar o dente, seus dentes vão cair. Vai ficar igual a bruxa do filme. Eu comia um doce, escovava o dente. Então, irmãos, depois de escovar o dente, faça 5 minutos de meditação. É um exemplo, você escolhe outra coisa. Por exemplo, esse aqui é o que eu faço, pessoal, que eu desenvolvi. Ao preparar o café, gatilho, aproveite para beber um copo de água, novo hábito. Quem me segue nas minhas redes sociais, vê lá eu passando meu café com um copão de água. Porque isso daqui são coisas pessoais minhas, que eu fui desenvolvendo. Então, eu estou passando o café que eu faço todo dia, associei o quê? Beber um copão com água. Então, reforçar a recompensa, irmãos. O cérebro, ele aprende com recompensa. Então, valorize cada vitória, mesmo que seja pequena. Celebre cada vitória sua, mesmo que seja pequena, porque o cérebro, ele aprende com recompensa. Então, marque no calendário os dias que você conseguiu manter o seu hábito. Se cumpriu a meta da semana, você celebre com algo saudável. Perdi 5 quilos, vou lá no McDonald's para poder, comemorar. Nunca mais eu esqueci isso, vou até fechar o olho, porque isso marcou a minha vida. Nunca mais, irmãos, eu vou esquecer isso. Uma abençoada que fez isso, entendeu? Que está entre nós, não vou falar quem é. Mas eu ri tanto daquele dia. Mas não faça isso, entendeu? Cumpriu a meta da semana, celebre com algo saudável, um passeio, um momento especial de lazer com alguém que você gosta, ou até que você vá numa cafeteria, num lugar, mas toma cuidado com o que você vai comer, para você não tomar uma rasteira da carne. Amém? E sexto, e eu acho que é o último isso, sexto e último, paciência e constância. Então, pesquisas mostram, queridos, que formar um hábito pode levar de 21 a 66 dias. Essas são pesquisas mais conservadoras, tá? Dependendo da pessoa e do comportamento. Ou seja, dependendo da pessoa e do comportamento. Se a pessoa tem menos dificuldade de criar um novo hábito, ela pode seguir esse protocolo mais conservador. Eu, por exemplo, gosto muito do de Harvard, que diz que para você construir um hábito, você precisa de 90 dias. E dentro desses 90 dias, você precisa repetir aquela ação, no mínimo 70 vezes. Tá? É uma pesquisa de Harvard, você pode conferir. Então, o segredo aqui é o quê? Não esperar perfeição, mas constância. O que a gente quer na criação de um hábito? Constância, não é perfeição. Se você falhar um dia, retome no próximo dia. O erro que você teve, uma escorregada que você teve, não vai anular o seu progresso. Não anula. Erro não anula progresso. Então, a máxima aqui é: feito é melhor do que perfeito. Até ficar perfeito é melhor feito do que perfeito. Você está comigo? E a conclusão para isso é o quê? Construir novos hábitos é como plantar uma semente. Você precisa de um começo pequeno, regar todos os dias e esperar o tempo certo para ver os frutos. Agora, se você começar hoje com um passo simples, no futuro, você vai olhar para trás e você verá uma grande transformação. E eu vou fechar, pode vir o Ministério de Música para a gente orar, eu vou fechar falando algo para vocês. O tempo vai passar do mesmo jeito.
Os anos, irmãos, vão passar do mesmo jeito. Agora, como os anos vão passar para você? Por exemplo, 2015, 2025 passou. Estamos em 2026. Não, a gente não pode puxar 2025. Volta, porque eu te amei tanto. Não dá para puxar. O tempo é algo implacável que passa. Eu e você não temos domínio, controle sobre o tempo. Então, ele vai passar de qualquer maneira. A pergunta é, como que esse tempo vai passar na sua vida? Vai ser você vivendo a mesmice ou vai ser você adquirindo novos hábitos, se planejando, criando metas para a sua vida? Deus deseja te dar carro, casa, como a gente falou no início, não estou anulando nada daquilo que foi uma inspiração mesmo do Senhor, do Espírito Santo para o início. Mas a gente precisa, irmãos, nos atentarmos para isso aqui. Tudo que nós ouvimos hoje é a palavra de Deus. Tem base na palavra e outras coisas na ciência. Ciência é essa que estuda o corpo humano que foi criado por ele. Então, eu me tornei uma perseguidora, né, da criação de novos hábitos, de acessar coisas que eu ainda não acessei. Isso aí é uma das minhas metas para esse ano. Eu vou acessar aquilo que eu ainda não acessei. Eu vou faturar aquilo que eu ainda não faturei. Eu vou ter um faturamento esse ano que eu nunca tive antes. Eu vou acessar áreas que eu nunca acessei antes. No espírito, na alma e no corpo. Você está entendendo? Então, quando você começa a colocar Deus nessa equação, irmãos, tudo fica mais fácil. Não tem como a gente fazer na força do nosso próprio braço, não tem como a gente deixar Deus de fora, não. Deus precisa estar na equação, para que Ele possa te direcionar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, aquilo que funciona para mim, talvez não funcione para você. As estratégias que eu uso para eu acordar às 5 da manhã, por exemplo, e essa semana toda acordei às 4 da manhã, e isso é uma vitória muito grande, porque eu sempre fui dorminhoca. Então, as estratégias que eu criei para poder conseguir acordar 7 dias, às 4 horas da manhã, para 5 horas da manhã estar na live com as meninas lá, as minhas alunas. Irmãos, pode ser que não seja a mesma para você. Michela, você pretende continuar acordando às 4 horas da manhã agora que acabou? Claro que não. Claro que não. Também não vou acordar meio-dia, mas tu acha que eu vou ficar acordando 4 horas da manhã? Mas isso sou eu. Talvez você precise acordar às 4 da manhã. Você que sabe o que pega para você. Entendeu? É muito bom, irmãos, acordar às 4 da manhã, mas eu acho legal também acordar às 6. Entendeu? Não tenho nada contra acordar às 6. Você entende? Então, cada um vai criar meios. Isso que eu trouxe para você foi só um esboço, pontos para te ajudar. Para que você possa, através disso, começar a pensar. E o Espírito Santo vai te ajudar a você personalizar para você. Trazer para você. Então, você não tem que se comparar com ninguém. Você não tem que querer viver o processo de ninguém. Você precisa viver o seu processo. Mas, pelo amor de Deus, viva o seu processo. Não saia daqui pegando esse gancho para aqueles que gostam de dar desculpa para tudo, né? Tá vendo? Não preciso me meter no processo de ninguém. Aí volta para casa e não se mete em processo nenhum, nem no seu mesmo, né? Não, crie metas, rascunhe tudo, coloque metas alcançáveis. Quando eu conversava com meu marido sobre produtos, né, que eu estou criando, produtos digitais que eu estou criando, ele falava para mim assim, qual é a sua meta? Minha meta, irmãos, era 100 mil reais. Aí eu falava, porque eu sou da fé. Entendeu? Olha aí. Estou declarando não sei quantas mulheres chegando, 100 mil reais. Pergunta quanto foi que eu faturei. Não vou te falar, claro. Porque isso não é coisa que se pergunte, né? Porque é muito, muito íntimo. Mas nem chegou perto de 100 mil reais, irmãos. Aí eu comecei a baixar minha bola. E pensar assim, gente, como é difícil empreender, né? Né, Amanda?
Como é difícil empreender. Nossa, não achava que era assim. Nossa, eu achava que, tipo assim, pô, criei um produto top, vou colocar lá, todo mundo vai querer. Não é assim. As pessoas te dizem não várias vezes. Por mais que aquilo seja muito bom para elas, elas ainda não atingiram o nível de consciência que o que você está oferecendo é muito bom para elas. Elas acham que elas estão te fazendo um favor. Então, elas recusam. Tá entendendo? Mas está tudo bem. Vão ter aquelas que já atingiram o nível de consciência que precisam daquilo. E vão te dar a oportunidade de você apresentar o seu trabalho a elas. Dali para frente, boca a boca. Que sempre vai ser o melhor marketing. Para a vida toda. Pode criar IA, ChatGPT, criar o que for. Boca a boca sempre vai ser o melhor marketing, irmãos. Porque as pessoas, elas estão em busca de proximidade, confiança. E se Kelly chega para mim e fala, Mi, eu fui num médico assim, o cara é muito bom. É claro que eu vou, porque eu sei que ela não vai querer me botar numa roubada. Amém, irmãos? Você foi edificado essa manhã? Eu estou usando todos os meus segundos, tá? Tenho mais 2. Fica de pé. Eu acho que eu tenho mais 2. O pastor já olhou assim, não sei, agora estou na dúvida. Mas fica de pé para a gente orar. Amém? Eu acho que eu tenho mais 2 ali, então vamos lá. Ore e coloque diante de Deus aquilo que você tem expectativa para a sua vida para esse ano de 2026. Amém? Feche seus olhos agora e ore. Aproveite esse tempo. Existe uma unção fresca aqui do alto, do Senhor. Ela não foi fabricada por uma pessoa, porque a unção não se fabrica. Amém? Mas existe um óleo fresco do alto aqui para selar aquilo que foi ministrado.